Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero. Hoje eu tô aqui fora do estúdio e vou estar falando um pouquinho sobre baqueta. Muita gente me manda perguntando que baqueta eu compro, qual que eu compro, que marca, que modelo, o que é 7A, o que é 5A. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso, tá? Então hoje é uma aula um pouquinho mais teórica, tá bom? É o seguinte, vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre o que é a baqueta. A baqueta não é dois pauzinhos, o pessoal fala, é tudo igual, dois pauzinhos que o pessoal usa para bater na bateria lá, pega duas colheres de pau que tá tudo em ordem. Não é assim, tá? A baqueta, na verdade, ela é uma parte do nosso instrumento até. Tá? Nós utilizamos baquetas de diversas formas, a baqueta não é tudo igual, tem baqueta que é muito diferente uma da outra. E eu vou estar mostrando um pouquinho a diferença dessas baquetas. Então vamos lá por partes. Primeiro, qual a diferença das baquetas? Essa aqui, por exemplo, é uma baqueta, tá, de madeira. Existem diversos tipos de madeira que utilizam para fazer as baquetas. A mais comum assim das baquetas profissionais, vamos dizer assim, é o hickory, né, que é uma madeira bem legal, né, que ela normalmente tem uma durabilidade boa, uma densidade boa para as baquetas, e com o tempo descobriram isso e hoje a maioria das marcas legais mesmo usam esse hickory, tá? Tem baquetas de tudo quanto é madeira, tem de marfim, né, algumas nacionais, tem maple, a maple é bem levinha, um pouquinho mais leve que o hickory, então assim, tem madeiras diferentes, o oak, tem várias madeiras que o pessoal utiliza para fazer as baquetas. Tem baquetas podronas, que eu digo assim, que você vai chegar numa loja lá, o cara vai te dar aquela baqueta mais barata, que é de pinos, não compre esse tipo de baqueta, tá? Se ela não tem modelo, em geral são baquetas muito ruins, tá? Mas vamos lá, quais são as diferenças das baquetas? Toda baqueta ela tem umas letrinhas, você vai ver que tem lá 7A, 2A, 2B, o que é esses números? Tá? O número significa a espessura ou tamanho da baqueta, vamos dizer assim. Né? Tá? A circunferência dela, você vai ver que vai engrossar ou afinar. Então, quanto menor o número, mais grossa ela é. E quanto maior o número, mais fina ela é. Tá? Por exemplo, uma 7A, o 7 significa que ela é mais fina. As baquetas mais finas que você vai encontrar no mercado são as 7. Às vezes alguns modelos jazz também, algumas que tem modelos específicos, mas a mais fininha em geral é a 7. A 7A é a mais fininha, tá? Mas o 7 significa mais fino. Depois tem a 5, que é um pouquinho mais grossa. E tem a 2, os modelos 2 que são mais grossos, tá? Então isso tem a ver com a espessura da baqueta. Tem também às vezes algumas baquetas colocam um L no final, que seria large, seria maior. Então elas são mais compridas, tá? A Vic Firth também às vezes coloca outras letrinhas também que significa que elas são mais compridas. Então não vem ao caso isso agora, mas isso aí vai variar de marca para marca, tá? No caso eu tô com uma Vic Firth aqui, que eu gosto bastante, é uma marca que eu acho bem legal. Então a baqueta tem a ver com isso. Quanto mais fino, maior o número. Quanto mais grossa, menor o número. Agora, o que tem a ver as letras? Tá? Aqui no Brasil a gente vai ver principalmente o A e o B. Também existe o S, mas aqui a gente não vê muito no Brasil. Pelo menos hoje em dia, eu, por exemplo, quase não encontro. Tá? Mas tem baquetas que tem a letra B, né, que significa band. Band seria de big bands, de essas bandas em geral, grupos, aqueles policiais que se juntam, o pessoal faz tudo junto. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Essa questão de universitários, em entradas, em competições de fanfarras, essas coisas assim. Né? Também a letra A, algumas pessoas dizem que seria all purpose, que seria para todos os tipos de estilo, mas na verdade a letra A, o que mais a gente vê, seria dedicado para orquestras. E quem inventou esse negócio da letra A aí, na verdade seria a Ludwig. Antigamente o pessoal não tinha empresas específicas de baqueta. Até 1950, mais ou menos, cada empresa de bateria que fabricavam as suas baquetas. E a Ludwig inventou o modelo A, vamos dizer assim. Esse modelo A era para orquestra. Na verdade, eles escolheram o A simplesmente por causa que era mais fácil de escrever, mais bonito e etc. Não era para orquestra, não tinha. Eu dei uma pesquisada sobre isso também, mas não tinha um propósito. Na verdade, ia ser o O, né, de orquestra, né? Mas não foi. Escolheram o A porque era bonito e a Ludwig fez e acabou ficando. Tem pessoas que falam que na verdade significa all purpose, que seria para todos os propósitos, né? Para todos os tipos de estilo, tá?
mas o que eu pesquiso sobre o assunto, que eu mais ensino às pessoas, é que significa que é para orquestra, tá bom? A gente vê isso no site da Modern Drummer, das revistas, etc., principalmente americanas, tá bom? Então vamos lá. Então, e o S seria street, que seria para rua. Em geral, essas fanfarras de rua, esses grupos de apresentação na rua, até bandinhas também, mas de rua, tá? Que seriam mais indicadas para isso. Você vai ver que também isso muda um pouquinho a questão de espessura e o peso da baqueta. Você vai ver que os modelos A, eles são mais leves que os modelos B. Então, se você pegar uma 5B, ela é mais pesada que uma 5A. Então, esses modelos B, eles são às vezes mais pesados e às vezes até mais grossos também, porque tem mais madeira, tá? Mas em geral é isso. Então, por exemplo, uma 7B é difícil você encontrar, mas ela é mais pesada que uma 7A. Uma 5B é mais pesada que a 5A, tá? Então, isso é a diferença das letras e dos números na baqueta, tá bom? Você vai ver o seguinte, também tem diferença de ponta, tá? As pontas interferem bastante. Primeira coisa que você vai encontrar é ponta de nylon e ponta de madeira. A ponta de madeira dá um som um pouquinho mais grave, um punch maior assim. As pontas de nylon, em geral, elas dão mais brilho, principalmente nos pratos. Dá mais brilho nos pratos e mais definição, aquela coisinha bem brilhante, tá? Então, depende do seu estilo, você pode estar escolhendo ponta de nylon e ponta de madeira. Tá? Eu gosto mais de ponta de madeira, também usei muitos anos ponta de nylon, é questão de gosto, né? Eu toco há, sei lá, 17, 18 anos e eu nunca... eu já usei períodos baqueta de nylon e usei períodos baqueta de ponta de madeira. Hoje eu estou usando só ponta de madeira praticamente, não uso mais ponta de nylon. Tá? Agora, a ponta das baquetas tem uma diferença. Eu vou estar mostrando aqui na lateral uma foto com algumas diferenças de ponta. Tá? Você vai ver que tem tipos de ponta diferentes. Algumas você talvez nunca tenha visto. Tá? Algumas eu não encontro pra gente para comprar, mas existem. Tá? A ponta de flash, né, que ela vai dar um som mais agudo e claro nos pratos. A ponta gota d'água, que ela vai dar um pouco de som mais grave nos pratos e nos tambores. Tá? Em geral você vai ver o seguinte, tem muito a ver com a área de contato da baqueta. Quanto mais oval e mais chato for o desenho da ponta, mais superfície de contato tem com a pele. Isso vai dar som mais grave e mais abafado, vamos dizer assim. Tá? Quanto mais redondinha ela for, menos superfície de contato vai ter, tanto com os pratos quanto a baqueta. Isso vai dar mais som mais agudo. Tá? Então, você vai ver que, por exemplo, uma ponta de bolinha, que tem aqui também uma opção, ela vai dar um som muito mais brilhante do que uma ponta oval. E mais brilhante que uma ponta gota d'água. Tá? Então a ponta bolinha vai ter menos superfície de contato, vai dar mais brilho nos pratos e mais brilho também na própria pele do tambor. Tá bom? Não vai dar tão grave quanto a outra. Pode ver que tem gente que usa o oposto da baqueta, né? Em vez de usar a ponta na baqueta, acaba usando o oposto dela. E isso vai dar um som bem assim, grave, bem aberto, assim, para rock. Tem gente que gosta muito de querer tocar um rock, o cara tá tocando lá na ponta normal, de repente ele vira e pá, começa a usar rinchote e tudo mais, né, com essa ponta da baqueta, o oposto da baqueta, o corpo dela, tá? Isso você pode estar, depois nessa frente eu vou estar mostrando uma aula sobre rinchote, tá? Em breve uma aula sobre rinchote também, para você entender o que é isso e como usar, beleza? Aqui na descrição também tem outros tipos de ponta, como a ponta cilíndrica, que é uma ponta meio que versátil também. São pontos que você não vai encontrar muito assim também. Encontra, às vezes algumas maquetas mais baratas também têm essa ponta cilíndrica. Na verdade você vai encontrar principalmente a oval, a gota d'água, às vezes a cilíndrica, alguns modelos mesmo, né? A bolinha, essa de bola, oval, né? E também a ponta de nylon, né? Que eu já falei também que dá mais brilho nos pratos, etc. Tá bom? Então essa é a diferença das pontas das baquetas. Se for pensar, qual que é a diferença da espessura na baqueta para eu tocar? Qual que é a diferença da ponta para eu tocar? Que baqueta eu devo escolher? Tá? Então, para a gente finalizar a aula, qual baqueta eu escolho? Eu indico, na verdade, o seguinte, se é iniciante, comece com uma 5A. Ela é um meio termo, ela não é tão grossa como uma 2B, ela não é tão pesada e ela não é tão fina como uma 7A. Tem gente que às vezes tem dificuldade de segurar a 7A, ela é bem fininha e tal. Tá? Já usei muito 7A e 5A, é as que eu mais uso. Também 5A, 5B também, um modelo interessante. Tá? Mas eu uso principalmente a 5A, é a que eu mais gosto. Recentemente um amigo meu foi para os Estados Unidos, eu comprei, sei lá, acho que foi 7, 8 pares da Vic Firth, tudo 5A. Eu gosto muito. É desse modelo aqui, ó, né? Da Vic Firth, é muito legal. Aqui no Brasil custa caro uma dessa, tá? Mas em geral eu recomendo você, por exemplo, comprar a baqueta nova. A marca nova é uma segunda linha da Vic Firth e é mais barata. Tá? Hoje em dia está em torno de 20, 30 reais, aí, 20, 25 reais. Tá?
Tem outras marcas no Brasil, como a Spanking, tem marca como a Torelli, às vezes faz umas coisas, tem a Liverpool, tem tinha mais outras marcas. Aí, antigamente tinha uma Fedra, por exemplo, eu tinha uma baqueta da Fedra do modelo Douglas Las Casas, não está aqui comigo agora, mas ela é de carvalho, pesada, muito pesada. Para quem gosta de rock é ótimo, é legal, tal, é um som encorpado e vai dar muito volume. Agora, se você vai tocar um jazz, cara, não tem nada a ver. Então tem muito a ver com o estilo que você vai tocar. Se você vai tocar um jazz, um samba, e às vezes não depende do ambiente, num barzinho, num lugar pequeno, numa igreja pequena, você não vai usar a baqueta pesada, cara. Compra uma 7A, entendeu? Então é legal você ter várias baquetas no seu kit. Compra uma bolsinha daquelas de baqueta e tenha uma 7A, tenha uma 5A, tenha uma 2B, entendeu? E um outro modelo também de baqueta que não depende de onde você vai usar, eu uso também, principalmente quando eu vou ensinar jazz, é as vassourinhas. Né? Esses modelos de vassourinha você vai estar usando principalmente para jazz e samba e bossa nova, tá bom? Eu gosto muito, tá? Uso também, acho bem interessante. Mais à frente um dia eu faço uma aula sobre, para quem chegar num nível legal, sobre jazz, samba com vassourinhas, beleza? Então, a baqueta que você vai escolher depende muito do estilo que você vai tocar e aonde você vai tocar. Então pense bastante isso. Isso tem muito a ver com as peles também que você vai usar. Um dia eu posso fazer uma aula sobre peles de bateria, né? Tem muito a ver com o tamanho dos tambores, que madeira você está usando nos seus tambores. No começo é iniciante, mas você não vai ficar preocupado com que, nossa, minha bateria é de basswood, ou ela é de birch, ou ela é de maple. Para você não vai fazer nem diferença, vai fazer pum, pum, pum e acabou. Mas as peles interferem muito, a afinação interfere muito. Em breve a aula de afinação está chegando, tanta gente falando, eu vou fazer a aula de afinação. É interessante você conhecer o seu tambor também. Então, antes da aula de afinação, eu vou fazer uma aula sobre conhecer o seu tambor. As partes do tambor, da bateria, conhecendo a bateria para a gente poder falar sobre afinação. Tá? Porque senão eu vou falar peças ali que você tem que apertar e soltar e você não sabe nem o que são essas peças. Tá? Então, eu vou fazer uma aula curta sobre as peças do tambor e da bateria. Tá bom? Então, gente, é isso. Se tiver alguma dúvida, posta aí embaixo nos comentários, eu respondo todos os comentários. Às vezes pula um ou outro sem querer, mas às vezes eu vou dando uma revisada depois de umas semanas, eu vejo que tem algum comentário que eu não respondi, eu respondo, tá? Então pode postar aí, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato e curta aí, né, dá um like aí no vídeo, compartilha esses vídeos pro pessoal e que a gente possa também estar abençoando outras pessoas também com aulas de bateria de graça. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.